Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. Seguinte galera, nesse vídeo aqui vou dar sequência com o nosso quadro Bisurando PISM, que é aquele quadro onde eu falo sobre todas as matérias que caem na prova do PISM de uma maneira mais específica, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com a Química do PISM 3. Basicamente eu vou destacar com vocês as matérias que caem na prova, além disso vou passar algumas dicas de estudo e no final vou trazer aqui para vocês um dado estatístico dos últimos 5 anos de prova, onde eu vou elencar os tópicos mais recorrentes e também os tópicos menos recorrentes, beleza? Bom, galera, dessa forma a gente vai encerrar o Bisurando PISM para a parte de exatas dos 3 módulos. Já temos Bisurando PISM para Física, Matemática e Química do módulo 1, do módulo 2 e gravando aqui Química do PISM 3, vamos ser também para o módulo 3. A gente encerra esse quadro na parte de exatas, belezinha? Bom galera, então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa análise. Para que todo mundo consiga enxergar bem aqui, eu vou dar um zoom aqui na tela, acredito que já esteja dando para enxergar, mas só para garantir, beleza? Então, vamos lá galera, primeiro tópico que cai na prova de Química do PISM 3, parte de Eletroquímica. Quando a gente pensa em Eletroquímica, a gente vai ter que pensar bem na parte de pilha, pensar na chamada reação de oxirredução. O que seria uma reação de oxirredução? Seria uma reação onde a gente vai ter ao mesmo tempo oxidação de algum elemento e também redução de outro elemento. Então essa parte de eletroquímica vai englobar basicamente as chamadas pilhas eletroquímicas, chamadas pilhas de Daniel, né? A gente vai ter que saber trabalhar bem com a parte de reação anódica, reação catódica, reação global, beleza? Então basicamente é isso que a gente tem que saber nessa parte mais inicial. Aí no caso a gente vai ter a chamada eletrólise, que também é um processo que está relacionado com essa questão de ânodo, cátodo e tal. Então você vai ter que saber diferenciar bem ânodo de cátodo. A gente vai ver que para a pilha o ânodo vai ter uma polaridade e o cátodo vai ter outra. E quando a gente vai trabalhar com a eletrólise vai mudar essa polaridade, então a gente vai ter que diferenciar bem as polaridades, tá? Diferenciar bem o conceito de ânodo com o conceito de cátodo, beleza? São conceitos distintos, são polos distintos, né? E essa polaridade ela vai variar, né, para a pilha e para a eletrólise, beleza? Para a pilha a polaridade vai ser uma, para a eletrólise vai ser outra, beleza? Entender que esses polos vão estar relacionados com o sentido da corrente elétrica, beleza? Isso aí tudo vai estar relacionado no final também com um estudo estequiométrico. Caraca, gente, estudo estequiométrico? Sim. No finalzinho de eletrólise, vocês vão ter que saber trabalhar um pouquinho com estequiometria para determinar a quantidade de carga. Vai ter uma chamada constante de Faraday lá para a parte de eletrólise. E quando a gente pensa em eletrólise, a gente pode ter a chamada eletrólise ígnea ou eletrólise aquosa, belezinha? Aqui está melhor especificado, né? A gente também vai ter que saber trabalhar bem com a chamada reação de oxirredução, que eu já destaquei inclusive. É uma reação onde a gente vai ter oxidação e também redução. O que seria oxidação? Oxidação seria aumento do NOx, aumento da carga parcial. O que seria redução? Redução seria diminuição do NOx, diminuição da carga parcial. E uma coisa que a gente também tem que saber, que de acordo com a família da tabela periódica, a gente vai ter os NOx, as cargas parciais, belezinha? Então, por exemplo, família 1A, que é a família dos metais alcalinos, vai ter a carga mais 1, família 2A, carga mais 2, família 3A, que é a família do alumínio, carga mais 3. Isso vai estar relacionado com a chamada camada de valência, beleza? Então, a carga vai estar relacionada com a quantidade de elétrons de valência, tá? Isso tem todo um aparato que a gente vê lá no PISM 1, tá? Mas aqui para o PISM 3, basicamente, vocês vão ter que só lembrar que para a família 1A, carga mais 1, para a família 2A, carga mais 2, para a família 3A, carga mais 3, e entender bem essa parte aí de NOx, beleza? Galera, esse barulhinho aí foi que o outro Bisurando PISM acabou de editar, né? Eu tô gravando os dois no mesmo dia porque é um dia que eu tô com tempo, não tô com nenhuma atividade da faculdade, então aproveitei para gravar os dois, tanto para Física do PISM 3 quanto Química do PISM 3. Tanto que vocês vão notar que eu tô com a mesma camisa e o cenário é o mesmo, belezinha? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, galera, além de saber trabalhar bem com a parte de pilhas, vocês vão ter que saber trabalhar bem com a chamada reação de oxirredução, entender o que é o agente redutor, o que é o agente oxidante, entender que o agente redutor sofre oxidação e o agente oxidante sofre redução. Então, o que oxida é reduzido, o que reduz é oxidado. Então, isso aí tudo a gente vai ter que saber trabalhar bem, essa parte de NOx. E uma coisa que, na minha concepção, gera muita dúvida, que é o chamado balanceamento por oxirredução. Porque se a gente for pensar bem,
Lá no PISM 2, quando vocês estudam a parte de reações inorgânicas e a parte de estequiometria, vocês aprendem uma coisa chamada balanceamento químico, que é basicamente uma técnica pela qual a gente estabiliza a quantidade de elementos dos reagentes dos produtos, deixa tudo igualitário. Belezinha? Qual que é a ideia, galera? Quando a gente pensa numa reação de óxido-redução, a gente não vai resolver por aquele método tradicional. O método tradicional, como é que funciona? A gente vai ter lá uma reação química, a gente vai olhar a quantidade, o elemento com maior quantidade de átomos, vai colocar coeficiente 1 para esse elemento, e a partir desse composto, nem elemento, nesse composto com maior quantidade de átomos, a gente vai fazer o balanceamento das demais substâncias. Quando a gente pensa numa reação de óxido-redução, o balanceamento ele vai ser diferente. Você não consegue resolver por tentativa. Dificilmente você consegue resolver por tentativa, porque geralmente você vai ter espécies iônicas, beleza? Então também é bom você lembrar desses conceitos mais básicos de íon, de cátion, de ânion, que são lá do PISM 1, beleza? Na parte de dicas de estudo eu vou mencionar isso mais especificamente. Então, ó, isso aqui é destacado aqui, ó, balancear equações de oxidação e redução, né? Equações de oxidação e redução são chamadas equações de oxirredução, tá? A gente costuma escrever junto assim. Ou também a gente pode escrever equações ou reações redox, beleza? Red de redução, o ox de oxidação. Também posso escrever também reações redox, tá? Também pode aparecer em alguma apostila, em algum livro, beleza? São nomenclaturas que se equivalem. Tranquilo? Então isso aqui tudo já mencionei, a parte de semi-reações, reação anódica, reação no ânodo, semi-reação no ânodo, semi-reação do cátodo e reação global. O que seria a reação global? Você vai ter uma reação lá no ânodo, uma semi-reação no ânodo vai ter a oxidação, no cátodo vai ter a redução. É nesse mérito que você vai conseguir diferenciar os dois. Sério, gente, sério. O ânodo vai ser o polo onde vai ter, no caso, a oxidação. O cátodo, redução. Belezinha? Tranquilo? Então, a partir das semi-reações de redução e de oxidação, você vai ter a reação global da pilha. Isso aí tudo já mencionei para vocês. Além disso, vocês vão ter que saber trabalhar bem com o conceito de DDP, diferença de potencial. Só que para a pilha a gente costuma usar o termo força eletromotriz, porque a pilha é um gerador. Então, pré-gerador, qual que é o símbolo que a gente usa? Esse símbolo aqui, ó. É como se fosse um E cursivo, né? Ele é o epsilon, tá? É o símbolo que a gente usa para calcular força eletromotriz, beleza? Isso aqui vai aparecer nas questões como sendo força eletromotriz da pilha, ou também pode aparecer DDP, diferença de potencial, tá? Pode aparecer também. Belezinha? Tranquilo? Bom, agora, parte de eletrólise, você vai ter que saber diferenciar bem a eletrólise ígnea da eletrólise aquosa, entender a tal da reatividade dos metais, dos ametais, deslocamento de ânion, belezinha? Então isso aí tudo é importante você saber. Então para a parte de eletroquímica tá tranquilo. Na parte de dicas de estudo, eu volto e passo umas dicas mais bacaninhas para vocês, tá bom? Aqui era só para fazer uma análise do que vocês realmente precisam saber, né? Porque às vezes esses termos eles são um pouco complicados de entender assim de primeira. Tranquilo? Vamos lá. Então, indústria da galvanoplastia. Exatamente isso que eu falei, né? Galvanoplastia. Isso aqui vai estar relacionado com corrosão de metais, metal de sacrifício, belezinha? Então, também vai estar relacionado com essa questão aí de oxidação, beleza? Que é um processo que eu já expliquei como funciona, basicamente o aumento da carga. Agora, cinética química. Cinética química vai ser basicamente a parte da química que vai estudar os elementos que alteram a velocidade de uma reação química. O tal do catalisador, o tal do inibidor. Beleza? Nessa parte que vocês vão ter que entender bem os fatores que aumentam a velocidade de reação química, que diminuem. Por exemplo, o catalisador, ele acelera a reação química, belezinha? Acelera a reação química sem ser consumido. Fatores que vão influenciar a velocidade: temperatura, concentração, superfície de contato. Quanto maior for a superfície de contato, maior vai ser a velocidade. Então isso aí tudo vai influenciar na velocidade das reações químicas. Entender bem a teoria das colisões, né, que vai dizer basicamente o seguinte, que quando dois átomos eles reagem, eles vão reagir por meio de colisões. Essas colisões podem ser efetivas ou não. Belezinha? Isso vai estar relacionado com a rapidez da reação, velocidade e tal. E no PISM especificamente, vocês vão trabalhar muito com questões que envolvem tabelinha, que vão relacionar a velocidade de um com a velocidade de outro. Então é bizu vocês trabalharem bem com questões que envolvem tabelinha, tá? Aqui no canal
nos próximos vídeos que eu vou postar, muito provavelmente eu vou resolver questões desse tipo aqui. Então fiquem ligados, tá? Que eu vou postar vários vídeos aqui focados no Pism com questões e tal, belezinha? Aulões, muita coisa bacana para ajudar vocês, tranquilo? Então nessa parte que vocês basicamente têm que entender os fatores que alteram a velocidade da reação química, tem que saber trabalhar bem com tabelinha, lei da velocidade, beleza? Basicamente é isso aí, para a parte cinética química, belezinha? Então fatores que alteram a velocidade, né? Também tem que entender bem a chamada lei da velocidade, que vai levar em conta uma certa constante, né? Cada composto vai ter uma lei para calcular a velocidade da reação química, tá? Então vocês vão ter que saber trabalhar bem com isso. Vão ter que saber trabalhar bem com a chamada parte de concentração. Então é uma coisa que eu vou destacar também com vocês depois, quando eu for falar da parte de dicas. Mas assim como a física do Pism 3, a química do Pism 3 ela demanda alguns conhecimentos lá dos Pisms anteriores, do Pism 2 ou do Pism 1, beleza? Mas a gente já chega lá. Então para a cinética química, basicamente é isso aí que vocês têm que saber. Tranquilinho? Belezinha? Vamos agora trabalhar com a parte de equilíbrio químico. Vamos ver aqui, equilíbrio químico. Galera, a parte de equilíbrio químico ela é um pouquinho mais chata. Por que é um pouquinho mais chata? Porque ela vai ter vários tópicos. Então, eu diria que é a parte do conteúdo de química mais extensa, né? Pelo menos quando a gente pensa em Pism 3, eu acho que a parte de equilíbrio químico, junto com a parte de reações orgânicas, vai ser a parte mais longa, mais extensa, né? Vão ter vários conceitos. Bom, basicamente vocês vão ter que entender os fatores que vão influenciar na ocorrência ou não de uma reação. Vocês vão ter que entender que o equilíbrio químico é basicamente uma situação, uma ocorrência que é exemplificada por isso aqui, né? Então, ó, essas duas setas, uma para cá e uma para cá, indicam uma situação de equilíbrio, beleza? E o que seria o equilíbrio? Olha só, eu vou exemplificar para vocês aqui. Eu vou fazer a reação da formação de amônia. Então a gente tem gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio para gerar, por exemplo, a chamada amônia, né? Amônia gasosa. Eu não vou colocar estado físico aqui não, mas subentende-se, tá bom? Deixa eu arrumar esse 2 aqui, vai ficar bem fácil de entender isso aqui, tá bom? Então deixa eu arrumar aqui, botar a cor que estava, tá bom? Então note que eu tenho 2 nitrogênios nos reagentes, também tenho que ter 2 nos produtos. Então vou colocar um 2 aqui. Como eu tenho 6 hidrogênios nos produtos, vou ter que ter 6 nos reagentes. Bota um 3 aqui. Essa equação devidamente balanceada. Galera, essa equação aqui é a equação direta de formação de amônio. Qual que seria a equação inversa? A equação inversa seria essa aqui, ó. Seria você basicamente, ó, colocar NH3. Ó, a equação inversa seria essa aqui. NH3 igual a 3H2. Vou botar aqui o coeficiente estequiométrico mais N2. Então, isso aqui seria a reação direta, né? Então, nitrogênio gasoso mais hidrogênio gasoso gerando amônia seria a reação direta, beleza? A reação inversa seria essa aqui. A amônia gera hidrogênio gasoso mais nitrogênio gasoso. Então, o que significa o equilíbrio químico? Significa o seguinte, que a velocidade dessa reação aqui, que é uma reação de síntese, vai ser exatamente igual a essa velocidade dessa reação aqui, que é uma reação de decomposição. Note que aqui é uma reação de síntese, a gente tem 2 compostos gerando um só. Lembra lá, Pism 2? 2 compostos A e B geram um único composto C. Isso aqui é uma reação de síntese. Quando você tem um único composto A gerando 2 compostos ou mais, a gente chama de reação de análise ou uma reação de decomposição. Então, a velocidade da reação direta é exatamente igual à velocidade da reação inversa, beleza? Então, isso aqui basicamente define equilíbrio químico. E como eu vou visualizar o equilíbrio químico numa prova? Conforme eu já falei, por esse símbolo aqui. Tá? Esse símbolo ele indica que a reação ela tem uma etapa direta e uma etapa inversa. Beleza? Tranquilo? Bom, além dessa parte de equilíbrio em si, cálculo de velocidade, vocês vão ter que entender o chamado princípio de Le Chatelier. Entender que algumas alterações que a gente faz nos reagentes vão alterar diretamente nos nossos produtos e também nos reagentes. O chamado deslocamento de equilíbrio. Deslocamento de equilíbrio está relacionado com a pressão, está relacionado com a concentração e também com a temperatura. Então vocês vão ter que entender bem como a pressão desloca o equilíbrio, como a temperatura desloca o equilíbrio e também como a concentração desloca o equilíbrio. Belezinha? Além disso, galera, vocês vão ter que saber trabalhar bem com as chamadas constantes de equilíbrio. E essas constantes de equilíbrio
vão estar relacionadas com as concentrações das substâncias, concentrações dos produtos, concentrações dos reagentes, enfim, vocês vão ter que saber trabalhar bem com isso. Show de bola? Beleza? Bom, além disso, vocês vão ter que lembrar de alguma coisa lá do PISM 2, né, para trabalhar com o número de mols de gás, trabalhar bem com concentração molar. Então isso aí tudo, galerinha, são dicas que eu vou especificar no finalzinho aqui do vídeo, mas que é biso você lembrar. Pô, tem que saber trabalhar bem com concentração, então se você não lembra daquela parte de concentração, de solução, é bom você lembrar, porque vai te ajudar bastante aqui e vai ser extremamente útil, tá bom? Bom, a gente também vai ter a chamada constante de ionização, né? Aí a gente vai ter o Ka e o Kb, que é a constante de acidez, constante de basicidade. E dentro desse mérito a gente vai ter o tal do pH, o tal do pOH. Vocês vão ter que diferenciar bem o pH do pOH, né? O pH vai ser basicamente dado por menos o log da concentração de H+. Caraca, Eugênio, vou ter que lembrar de logaritmo, vai. Quando PISM 1, Eugênio? O pH vai ser dado por menos o log da concentração de OH-. Beleza? Então, vocês vão ter que lembrar basicamente disso aí. Entender que o pH é o potencial hidrogênio iônico, beleza? E o pOH é o potencial hidroxigênio iônico. Beleza? Tranquilinho? Belezinha? Se eu errar a nomenclatura aqui, acontece, tá, gente? Não tem problema. Eu estou gravando isso aqui correndo, porque já vou montar mais conteúdo depois, tá bom? Mas lembrar também, vocês vão ter que lembrar que o pH mais o pOH é igual a 14, belezinha? Então, essas particularidades aqui vocês vão ter que saber trabalhar bem. Vão ter que saber trabalhar com logaritmo. Pô, eu não sei logaritmo. Cara, revisa o logaritmo. Aqui no canal mesmo, tem várias aulas de logaritmo. Tem aula teórica, tem aula de exercício. Então, se você, tá com aquela dificuldade, dá uma olhadinha lá depois. Vai te ajudar bastante. Tranquilo? Beleza? Também tem aula sobre íons. Então, isso aí tudo eu vou especificar no finalzinho, tá bom? Bom, então tá aí, parte de pH, pOH, saber relacionar bem esses índices aí, né, esses conceitos, tá bom? Agora a parte de reações orgânicas, tá? Parte de reações orgânicas aqui, tá? É o quinto tópico que cai na prova, tá? E essa parte de reações orgânicas vai englobar vários tipos de reações orgânicas, reações de substituição, adição, ozonólise, redução. Então vão ter vários tipos de reação orgânica. Pô, gente, qual é o bizu aqui? Cara, o bizu aqui é saber trabalhar bem com química orgânica. Se você não sabe trabalhar bem com química orgânica, você vai estar bem enrolado aqui, porque realmente é uma coisa que é muito cobrada, tá bom? Então é extremamente importante que você domine bem a química orgânica para não ter problema com reações orgânicas, tá? Porque aqui vão ser usados ácidos carboxílicos, álcoois, cetonas, fenóis. Então você vai ter que ter um amplo domínio da química orgânica. Se você não domina a química orgânica, você não vai conseguir desenrolar bem a parte de reações orgânicas. Além de entender bem a parte de reações orgânicas, você tem que saber trabalhar bem com a chamada parte de isomeria, os chamados isômeros, beleza? Então, basicamente é isso que vocês vão ter que saber sobre reações orgânicas. Essa parte aqui de baixo, ela já menciona a química aplicada a algumas indústrias, né? Aqui indústrias de medicamentos, né? E aqui o próprio edital especifica reconhecer funções químicas presentes em medicamentos. Geralmente eles vão te dar a estrutura, falar sobre um medicamento, vão falar de um composto químico que está presente nesse medicamento e vão relacionar esse composto químico com alguma reação orgânica para você resolver o exercício, tá bom? O mesmo vale aqui para a parte de drogas, vitaminas, conservantes, aminoácidos, beleza? E essa parte aqui de aminoácidos, ácidos graxos, é importante você entender bem essa parte. Entender bem o que é um aminoácido, o que é um ácido graxo, é um ácido carboxílico, uma cadeia gigantesca, beleza? Entender bem a parte dessas reações, né? Entender bem a parte de polímeros, tá bom? E agora, para encerrar aqui, a indústria petroquímica, carboquímica e cana-de-açúcar, tá? Já aviso para vocês, isso aqui raramente cai, tá? Pela análise que eu fiz nos últimos 5 anos, teve uma questãozinha só, mas é importante você entender bem essa partezinha aí, tá? Geralmente, conforme eu falei, eles vão relacionar a química com esses processos. Então você não vai ter que saber o processo industrial em si, você vai ter que saber o processo industrial aplicado com a química, tá bom?
E agora vamos com as dicas de estudo que eu tanto prometi. Deixa eu diminuir esse zoom aqui que tá exagerado pra caramba, né? Gente, tá exagerado. Galerinha, pega a bizu que o professor Eugênio aqui, bora lá. Bom, para a parte de eletroquímica, eu recomendo que vocês dominem bem a parte de substâncias iônicas, saber diferenciar bem o que é um cátion, o que é um ânion, entender bem um processo de ionização, um processo de dissociação, tá? Isso é fundamental para a parte de eletrólise. Vocês vão ter que saber, por exemplo, o que é uma ionização. Ionização, a gente vai ter que, por exemplo, um HCl, que é um ácido em meio aquoso, ele vai liberar o H+, mais o Cl-, isso aqui a gente chama de ionização. Agora, se a gente tem um sal, eu tenho aqui o cloreto de sódio. Se eu boto isso aqui no meio aquoso, eu vou ter uma chamada dissociação. Então você vai ter que saber diferenciar bem esses processos. Então você vai ter que saber dominar bem o que é uma ionização, o que é uma dissociação. Você vai ter que saber bem o que é um cátion, o que é um ânion. Entender que o cátion é um íon de carga positiva. Aqui a gente tem exemplos de cátions, que eu estou destacando em rosa. E aqui a gente tem exemplos de ânions em azul claro, belezinha? Ânion vai ser basicamente um íon de carga negativa. Então você vai ter que saber entender bem essa parte. Se você não entende bem essa parte de o que é ânion, o que é cátion, vai no nosso canal aí mesmo. Na playlist do PISM 1 tem uma aula sobre íons, ânions e cátions, para você já desmistificar isso logo. Belezinha? Tranquilo? Também tem aulas aí sobre sais. No aulão do PISM 1 eu falo muito sobre sais, então se você tem dificuldade nessa parte, dá uma olhadinha no aulão de química do PISM 1 que eu reviso isso bem. Belezinha? Bom, agora para a parte de cinética química, bom, aqui não tem tanta relação com as demais matérias do PISM 2, nem do PISM 1, então é tranquilo. Agora a parte de equilíbrio químico aqui, vocês vão ter que lembrar bem de uma coisa da matemática. Sério, gente? Vocês vão ter que lembrar de logaritmo. Note que para calcular pH e pOH, vocês vão ter que saber logaritmo. Caraca, Eugênio, então eu vou ter que revisar? Vai. Conforme eu já falei, tem aula aqui no canal de logaritmo, tem aula teórica, tem aula de exercício para você treinar, beleza? Além de te ajudar para o PISM, vai te ajudar para o Enem e também para qualquer outro vestibular que você quer fazer, FUVEST, Unicamp, enfim, belezinha? Tranquilo? Então dá uma olhadinha lá. Belezinha, galera? Para a parte de reações orgânicas e isomeria, conforme eu já falei, vocês têm que dominar a parte de química orgânica. Então, se você não domina funções orgânicas, não sabe diferenciar um algo de um aldeído, de um éster, então, pelo amor de Deus, revisa isso para você não ter problema. Belezinha? Galera, agora vamos com a parte da estatística, que com certeza é a parte que vocês mais gostam. Então, vamos lá. Galerinha, meu Deus do céu, eu vou com muitos zoom isso aqui, mas não tem problema. Vou diminuir um pouquinho para ficar mais fácil para vocês poderem bater o print de vocês aí, né? Por mais que depois eu vá postar isso no canal, né? Vai que você já quer bater o seu print aí. Então vamos lá. Prova de química do PISM 3 nos últimos 5 anos, né? Então eu dividi cinética química, isomeria, reações aqui, eletroquímica, equilíbrio, indústria e substâncias importantes. Aqui indústria, eu estou destacando aquela parte que eu falei. Petroquímica, carboquímica, então essa última partezinha aqui do edital que eu ressaltei com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Peguei um total de 25 questões, tá? Porque eu peguei as últimas os 5 últimos anos de prova. Como eu já falei, eu não pego questões discursivas, porque as questões discursivas geralmente cobrem todos os assuntos, então não tem necessidade. Tá? Cinética química, tivemos 3 questões. Isomeria e reações orgânicas, 8 questões de 25. Eletroquímica, 6 questões. Equilíbrio químico, 7 questões. A parte de indústria, substâncias importantes, uma questão. Então, fazendo uma análise especial toda coisa, essa parte de indústria representa 4% das questões, parte de isomeria representa 32%, cinética química 12%, equilíbrio químico 28% e eletroquímica aí 24%. Beleza, galera? Bom, dessa forma a gente encerra mais um vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e entendido aí como estudar para o PISM 3 na parte de química de uma forma produtiva. É isso, valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão!